Filipenses 2, de 7 a 11. Vamos ler juntos. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo, nesses 5 versículos, ele fala exatamente a missão de Jesus para com cada um de nós, para com a humanidade. Jesus esvazia-se de si mesmo, Jesus se humilha, Jesus obedece, deixa o seu trono, mas ele é exaltado, e o nome dele se torna acima de todo o nome, para uma razão, por uma razão, para a glória de Deus. Amém? O plano de salvação, escrito por Deus, exigia que Cristo assumisse uma natureza humana. O plano de salvação, escrito por Deus, exigia que Cristo assumisse não só a natureza humana, uma natureza humana real como eu e você, para que ele pudesse morrer em sacrifício pelo seu povo, por sua igreja. Esse ato deveria ser feito voluntariamente. E nós vamos lembrar em Gênesis, quando há o pecado de Adão, o pecado de Eva, para encobrir a nudez do pecado de Adão e de Eva, se foi necessário a morte de um animal inocente, derramamento de sangue. E a partir dali, aquelas vestes cobriram o pecado de Adão e Eva. Nós vamos lembrar que todo o Antigo Testamento, existe ali a expiação de pecado, e para que o pecado fosse expiado, havia necessidade de derramamento de sangue, sangue inocente, do cordeiro, de uma pomba, de um animal que era oferecido a Deus como expiação. Mas Jesus foi o último cordeiro, mas ele foi voluntariamente à cruz do Calvário. Jesus não foi obrigado. Jesus não foi obrigado. Quando eu era jovem, antes da minha conversão, eu ouvia falar sobre isso, e eu tinha, de certa forma, uma cisma com os judeus e uma cisma com os romanos, porque na minha ignorância eu entendia que foram os judeus que crucificaram Jesus, os romanos que crucificaram Jesus. Não foi. Jesus deixou-se crucificar. Uma ordem de Jesus, e milícias de anjos viriam e acabariam com todo o Império Romano se isso acontecesse. Mas Jesus não o fez. Jesus se humilhou e deixou voluntariamente ser sacrificado na cruz do Calvário. Paulo nos afirma que mesmo Jesus, podendo se considerar ser igual a Deus ou ser Deus, ele não o fez. Mesmo ele sendo Deus, subsistia como Deus na forma de Deus, igual a Deus, da mesma natureza de Deus, pré-existente, mas ao invés de exigir seus direitos de Deus ou considerar isso como algo que ele deveria se apegar, muito pelo contrário, ele negou-se a si mesmo. E vamos ler o versículo 7 novamente. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e não senhor, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou. Ele nunca deixou de ser Deus encarnado, mas se esvazia de sua glória, de sua majestade, abre mão de sua posição de rei, de senhor, para assumir, sim, uma postura antagônica, contrária a tudo isso. Ele assume a postura de servo, postura de escravo, mas não de qualquer um, escravo do Eterno, escravo do Pai, postura de obediência e submissão a Deus e sua missão. Ao assumir a posição de servo, Jesus assume uma natureza humana. Ele adiciona na sua natureza humana divina, uma natureza humana disposto a sofrer,
disposto a morrer, disposto a se sacrificar. Por quem? Por mim, por você, que não somos merecedores. Mas Cristo, mesmo assim, pela graça, um favor imerecido, Ele morreu por nós, pela sua igreja. Ao se esvaziar de si mesmo, Jesus passa a sentir as mesmas aflições, Jesus passa a sentir as mesmas tristezas e dores que nós sentimos. Jesus chorou. No Getsemane, Jesus se angustiou. Na cruz do Calvário, Jesus teve sede. Esvaziou-se de si mesmo, chorou, teve sede, se angustiou. Todas essas sensações humanas se fez necessário para que Ele, Jesus, pudesse nos representar, sofrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados e pagar a nossa culpa. Se não fosse Jesus encarnado, seria eu que deveria estar na cruz do Calvário. Seria você que deveria padecer e pagar pelos seus pecados na cruz do Calvário. Mas não, Jesus assumiu a nossa culpa. Eu sei, irmãos, que cada um de nós somos devedores de Cristo Jesus e não podemos jamais, em hipótese nenhuma, pagar esta dívida. Ele já pagou na cruz do Calvário por nós. O que nós precisamos como igreja é crer e obedecer e servi-lo. Primeiro, Jesus, para chegar à cruz, ele precisou se esvaziar de si mesmo. E ele nos dá um exemplo. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Todo crente em Jesus precisa se esvaziar de si mesmo. Todo o seu orgulho, todo o seu status, tudo que você pensa que é ou que é neste mundo, as suas graduações, as suas conquistas financeiras, a sua beleza física, os seus dons, os seus talentos. Para o cristão servir a Deus, ele precisa se esvaziar e entender que tudo isso que tem neste mundo temporal, de nada serve ou pouco serve para glorificar a Deus. E para que eu possa glorificar a Deus e cumprir a missão que Deus tem para mim, e você cumprir a sua missão, primeira coisa que Jesus nos ensina, eu preciso jogar os meus títulos por terra. Eu preciso jogar o meu egoísmo por terra. Eu preciso jogar todos os meus sentimentos humanos e carnais de vaidade, de arrogância por terra. Senão não conseguirei cumprir a missão que Deus nos deu. Jesus se esvazia de si mesmo, o versículo 7. No versículo 8, o seu esvaziamento causa algo extraordinário. A partir do seu esvaziamento, Jesus, no versículo 8, veja o que Paulo nos diz. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Só é possível se humilhar diante da potente mão de Deus, se antes disso acontecer algo extraordinário. Eu me esvaziar de toda a minha vaidade, eu me esvaziar de toda a minha empáfia, eu me esvaziar de toda a minha arrogância, porque nós humanos, mesmo aquele que se acha que é humilde, temos uma tendência natural de sermos extremamente vaidosos, soberbos e arrogantes. E Jesus, ele nos ensina que primeiro preciso me esvaziar de tudo aquilo que eu acho que sou, porque na realidade, tudo isso que eu falei, que nós humanos sentimos a respeito de nossas vitórias, nossas conquistas, não é nada, se torna nada quando estamos, por exemplo, com a dor na pedra no rins, por exemplo. Alguém lembra de títulos quando está com dor nos rins? Alguém lembra de títulos quando recebe uma notícia de morte? Alguém lembra de títulos quando está sofrendo no leito de hospital, numa mesa de cirurgia? Não. E é isso que é importante nós aprendermos e vivermos esse esvaziamento diário. Jesus se esvazia e nos ensina, e a partir daí eu consigo me humilhar. Jesus se humilhou tornando-se obediente até a morte, sendo obediente à vontade do Pai, ainda que essa obediência lhe custasse não benefícios,
não glórias neste mundo, não riquezas neste mundo, mas essa humilhação que gera obediência, gera a Cristo sofrimento, humilhação, dores e a própria morte. Portanto, só é possível passar por este processo de sofrer em nome de Deus, sofrer em nome de Cristo, passar por humilhação, dores ou até mesmo a morte, como os apóstolos, se você primeiro se esvaziar de si. E segundo, se humilhar diante da potente mão de Deus. Os orgulhosos não conseguem se humilhar diante da potente mão de Deus. Por isso eu me esvazio de mim mesmo. Depois eu consigo ser humilde em Cristo Jesus para me submeter à sua vontade. Junto com sua humilhação, esvazia-se, humilha-se, e o processo natural foi a obediência. Como alguém, como eu e você, poderemos obedecer a Deus se eu for orgulhoso, se eu for soberbo, se eu for arrogante? Então o que Jesus fez é um ensinamento teológico para a vida de cada crente. Esvazio de mim mesmo, jogo tudo aquilo que eu acho que sou por terra. E aí eu consigo reencontrar com Cristo e entender que Ele é o Senhor de todas as coisas e que eu não sou o Senhor da minha vida, dos meus negócios, do meu destino, do ministério, do meu chamado, dos talentos, dos dons. Não, Ele é o Senhor. Mas para eu reconhecer isso, eu preciso me esvaziar para que eu possa me humilhar. A obediência de Cristo nos serve como exemplo. E veja o que 1 Samuel nos fala. 1 Samuel 15, 22. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, Deus deseja que o seu povo seja obediente. Nós vamos lembrar no Antigo Testamento, como eu falei agora há pouco, para expiar os pecados havia necessidade de sacrifício de animais. Só que o que acontece com o coração dos hebreus, do povo de Deus, é que no início era algo chocante para eles sacrificar um animal. Você imagine você com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, algum animal que faz parte do seu relacionamento, e você comete um pecado e não tem Cristo, e você pega esse animal que está no seu convívio diário, e precisa degolar este animal para que haja derramamento de sangue. É uma cena chocante. Não é uma cena chocante? A princípio, sim. Mas o que aconteceu com o povo hebreu é que aos poucos eles se acostumaram com esse ritual. E aquilo que era perverso, aquilo que era terrível, aquilo que era chocante para eles, se tornou algo natural. E então, o pecado já tinha uma garantia de um sacrifício de um animal. E isso começou a desagradar a Deus. Porque é como se fosse a quarta-feira de cinza, né? Os religiosos fazem o carnaval, participam do carnaval garantido na quarta-feira de cinzas. Deus desejava não o sacrifício de animais inocentes. Deus desejava um coração sacrificado em obediência. Porque obedecer a Deus é sacrifício para mim e para cada um de nós. E que o Samuel diz: acaso o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão, Jesus se humilhou, lembra? E a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Jesus nos dá ordens, pelo menos 2 ordens. Uma nós cumprimos domingo passado, que foi lindo o domingo passado, que é crer e ser batizado. Você sabe que em muitas igrejas, não só aqui, existem muitos crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que estão em estado de desobediência. Não obedece à ordem de Jesus. Parece simples não se batizar, mas não é simples. É algo grave para a sua vida espiritual. Porque é uma ordem de Jesus. Essa ordem tem que ser cumprida.
E quando você, ou quando o crente está em estado de desobediência, significa que está desagradando a Deus. Estado de desobediência está fazendo parceria, se aliando com aquele que é o pai da desobediência, que são os principados e potestades. São os orgulhosos, lá atrás, se rebelaram contra Deus, desobedecendo. Sabe, irmãos, crer e ser batizado é uma ordem de Jesus e precisa ser cumprida. Se você crê em Jesus e ainda não se batizou, você está em estado de desobediência, está desobedecendo a Deus, desagradando a Deus. E eu fico preocupado com as suas orações e com o que os principados e potestades podem fazer com sua vida por essa desobediência. Você precisa obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Uma outra ordem que Jesus nos dá é ide por todo mundo pregar o Evangelho. E isso todo cristão precisa fazer. Mas eu só vou conseguir como crente, você como crente, obedecer, crer e ser batizado, e ter um espírito no coração, uma decisão no coração de viver uma vida evangelística, tanto saindo de seu lugar de origem, quanto evangelizando dia e noite no seu ambiente do lar, vizinhos, trabalho, conhecidos, relacionamentos, se você for obediente. Jesus, irmãos, se humilhou, mas não se humilhou por um tempo curto. Ele se humilhou até a morte. Mas a morte de Jesus não foi qualquer morte. A morte de Jesus não foi uma bela morte na velhice. Não foi uma morte honrosa. Muito pelo contrário. A morte de Jesus foi uma morte desonrosa. A pior morte da época. Um condenado. Condenado à crucificação. Irmão, ser decapitado é ruim. Mas a crucificação não. A crucificação é uma morte demorada. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Alguns os abutres avançavam ainda vivo e começavam a devorar ainda vivo. E o filósofo Sêneca, um filósofo contemporâneo do apóstolo Paulo, ele havia dito o seguinte a respeito da morte de cruz. Tamanha crueldade. Disse o seguinte, Sêneca: qualquer condenado à morte prefere morrer antes de ser crucificado na cruz. Vou repetir. Qualquer condenado à morte prefere morrer antes de ser crucificado na cruz. Tamanha era a crueldade de uma morte de cruz. E quando nós pensamos na morte de Jesus, não é qualquer morte. Nós precisamos refletir sobre isso. Do tempo de duração de sofrimento até a morte. Foi morte de cruz. Primeiro esvazia-se, depois se humilha, depois obedece, mesmo quando essa obediência vai causar conflito com a sua vida, com seus sonhos, com os seus projetos. E, geralmente, Deus nos dá ordens que contrariam a nossa própria vontade. Obedecer a Deus só é possível através desse esvaziamento, dessa humilhação diante de Deus, porque aí sim, os humildes serão exaltados. Sendo humilhado diante da potente mão de Deus, que o próprio Espírito Santo em nós nos dá condições de sermos obedientes. No versículo 9, vem aí a apoteose, a recompensa. Veja o que acontece no versículo 9 que Paulo nos afirma. Por isso Deus o exaltou, a mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Deus não somente o ressuscitou, irmãos. Deus não apenas ressuscitou Jesus dentre os mortos no 3º dia. Além disso, Deus o eleva a uma posição de honra, a uma posição de glória. Deus lhe exalta ao lugar de mais alta honra. Deus lhe dá a posição mais elevada, não ali em Jerusalém, não ali no Império Romano, não apenas nesta terra, mas em todo o universo não existe nome mais poderoso do que o nome santo, santo, santo de Jesus.
E aquela desonra da cruz se torna a exaltação e glorificação de Jesus. Deus lhe dá a mais elevada posição em todo o universo. Este é o significado de Deus. Deus exaltou sobremaneira. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses. Nos últimos anos ou décadas, esse nome de Jesus, ele foi propositalmente, creio eu, pelos principados e potestades, popularizado, se tornou pop demais. E muitos de vocês conhecem muitas pessoas, por exemplo, que têm um costume, inclusive crentes, de usar o nome de Jesus de qualquer forma. Cai um copo no chão e quebra, fala, ai, Jesus. Acontece alguma coisa que não era para acontecer, a exclamação é o nome de Jesus. Muitas vezes quer amaldiçoar, fala o nome de Jesus. Jesus se tornou piada em muitos lugares. Só que nós, crentes em Jesus Cristo, não podemos utilizar o nome de Deus em vão. O nome de Jesus é um nome santo, santo, santo. Porque quando você começa a utilizar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, e o crente começa a usar esse nome de qualquer forma, queimou o feijão e fala, ah, Jesus, queimei o feijão. Sabe o que acontece? Todos nós, em tempos na nossa vida, nós passamos por grandes tribulações. Faz parte da vida do crente. De tempos em tempos, o crente passa por lutas terríveis e muitas vezes lutas espirituais contra principados e contra potestades. E o crente que torna o nome de Jesus pop demais, ele perde essa autoridade de utilizar o nome de Jesus na hora da peleja. Porque, irmãos, quando você ora ao Senhor, se você está guerreando, pelejando, e você fala o nome de Jesus, você precisa crer que os principados e potestades, eles fogem. Que todas as ciladas do diabo são destruídas. A guerra espiritual que é travada dia após dia, ela só é vencida, não é com a religiosidade, é vencida no poder do nome de quem? No poder do nome de quem, irmãos? De Jesus. Esse nome é poderoso. E ele precisa ser usado nos momentos especiais de nossa vida. Ele não pode se tornar um nome qualquer. Eu já falei, não sei se foi aqui, se foi na minha classe, não me lembro, que minha mãe, uma mulher piedosa, uma crente piedosa simples, ela estava passando, voltando para casa, da igreja, voltando para casa, e um indigente sai da linha do trem com um pedaço de madeira para bater na minha mãe, e quando ele avança nela com um pedaço de pau, qual é a palavra que minha mãe lembra? Salonguinho, salonguinho? Não. O sangue de Jesus tem poder. Quando ela fala o sangue de Jesus tem poder, o que acontece com aquele indigente? Ele cai na mesma hora. Demônio, irmãos. E muitas vezes o crente não consegue compreender a grandeza do nome santo, santo, santo de Jesus. E utiliza-o de forma inadequada. E no dia que realmente precisar, talvez não tenha fé ou entendimento para entender que nome poderoso é esse. Portanto, se até então você queimava o feijão e falava, ai Jesus, busque uma outra palavra, uma outra frase, porque este nome não pode ser usado de qualquer forma. Jesus passa a ser chamado de Senhor sobre todas as coisas. E no versículo 10, Paulo está citando Isaías, deixa eu reler o versículo 10 aqui. Diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que autoridade é essa? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isaías 45, 23, diz assim, por mim mesmo eu jurei,
A minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará. Paulo, o apóstolo Paulo, está trazendo a autoridade, o poder de Deus do Antigo Testamento, o que Deus fala à sua comunidade, para o Novo Testamento, ratificando a autoridade, o poder e a divindade do Jesus ressurreto. Esta passagem é aplicada a Deus no Antigo Testamento, e Paulo aplica esta mesma passagem a Jesus, ratificando a divindade e a glória de Jesus. Para o nome de Jesus, todo joelho se dobre diante dele. Quando Jesus vier em glória, irmãos, quando Jesus vier em glória e em poder e majestade, todos, sem exceção, se dobrarão diante dele. Nos céus, na terra e debaixo da terra, anjos, homens, crentes ou descrentes, os zombadores, os incrédulos, os escarnecedores, todos os humanos se dobrarão diante deles. Principados e potestades se dobram diante do nome de Jesus. E quando ele retornar, ninguém deixará de dobrar os seus joelhos e reconhecer: este é o Jesus, santo, santo, santo e santo. 11, concluindo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus Pai. Jesus se esvazia. Jesus se humilha. Jesus é obediente. Deus o exalta. Ao terceiro dia, quando ele ressuscita, o glorifica. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Tudo isso, Paulo diz que acontece para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus suportou é para a glória do Pai. Tudo que o crente suporta hoje é para a glória de Deus Pai. Tudo que o crente suportará é para a glória de Deus Pai. Tudo que Deus tem te dado e te abençoado é para a glória de Deus Pai. Tudo que tem acontecido na sua vida é para a glória de Deus Pai. Tudo na vida do crente é para a glória de Deus Pai. O louvor lindo que cantamos aqui é para a glória de Deus Pai. A apoteose é para a glória de Deus Pai. Este culto é para a glória de Deus Pai. O seu saber é para a glória de Deus Pai. Os seus bens é para a glória de Deus Pai. Seu intelecto, sua vida, seu casamento, seus filhos, seus projetos, suas lutas e dificuldades, suas provações, é para a glória de Deus Pai. Suas tristezas, suas perdas, é para a glória de Deus Pai. Tudo na vida do crente, os dias de alegria, os dias de lutas, os dias de tristeza, é para a glória de Deus Pai. Mas como eu vou reconhecer isso? Como eu, Cláudio, vou reconhecer que mesmo meus dias de aflições, Floriano, as lutas, o que acontece na sua vida no dia a dia, seja o desemprego, semana passada o temporal encheu casa de muitos crentes. Como é que eu vou reconhecer que é para a glória de Deus Pai, a minha casa cheia? Só se eu primeiro me esvaziar de mim mesmo. Se eu me esvaziar de mim mesmo, eu consigo me humilhar diante da potente mão de Deus. Aí, o próprio Espírito de Deus me ajuda a ser obediente, me dá discernimento, porque eu sei, e todo crente deve lembrar e relembrar todos os dias, que nós estamos aqui neste mundo por um tempo com uma missão: pregar o evangelho de salvação para aqueles que ainda não foram alcançados. E um dia, quando nós terminarmos a nossa missão, nós seremos, aí vai acontecer a apoteose da nossa fé, como aconteceu com Jesus. Nós seremos glorificados e viveremos eternamente em Cristo Jesus. Mas tudo que acontece aqui neste mundo, enquanto eu estou aqui, antes do ápice de nossa fé, que é a glorificação, nós precisamos entender que nos dias bons ou nos dias maus, tudo o que acontece
na minha vida e na sua vida, é para a glória de Deus, Pai. Mas essa percepção só será possível se eu for realmente, eu decidir ser um imitador de Cristo, me esvaziando de mim mesmo, me humilhando diante da potente mão de Deus, sendo obediente. E aí eu vou perceber, através do próprio Deus em mim, que tudo que acontece, aconteceu ou acontecerá na minha vida e na sua vida, não é para minha honra, não é para minha glória, mas é para a glória de Deus, Pai. Amém, irmãos? A minha oração nesta noite é que cada um de nós possamos decidir todos os dias sermos imitadores de Jesus. Só que ao decidirmos sermos imitadores de Jesus, sempre pagaremos um preço muito caro. E esse preço caro é o sacrifício da obediência. E o sacrifício da obediência não é obra humana. O ser humano não consegue obedecer a Deus. O ser humano não consegue fazer a vontade de Jesus. Se faz necessário da intervenção do próprio Deus em minha mente, para que eu possa reconhecê-lo, para que eu possa amá-lo, para que eu possa recebê-lo em meu coração, para que eu possa me esvaziar de mim mesmo, para que eu possa me humilhar, porque o humano comum não consegue ser humilde. Nós somos soberbos. E essa intervenção de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a sua vida, faz com que você se torne obediente. E você passa a agradar ao Senhor. Aí, tudo que vai acontecer na sua vida, você vai compreender por essa intimidade com Deus que você tem, através da obediência, oração, leitura da palavra, você vai compreender que nos dias bons é para a glória de Deus Pai a tua vida. Mas nos dias difíceis também a sua vida continua sendo um testemunho público para a glória de Deus Pai.